Mateus 17. Mateus 17, versos 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo-lhe os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Sente-se, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos abertos para receber a revelação do Senhor para as nossas vidas através dessa palavra. Faça tudo o que lhe dá prazer. Trabalhe em cada coração, em cada alma, realizando aquilo que o Senhor bem quer em nosso meio. Oro em nome de Jesus, agradecido pela tua glória. Amém. Estamos vivendo 2019, ano da restituição. Já chegamos ao novo mês, mês de setembro. A nossa palavra profética para esse mês é vigilância. Fala aí com o seu irmão, vigia. Amém. Se você quer ter restituição ou não perder o que você tem alcançado, vigia. Não perca mais aquilo que Deus tem te dado. E também para reconquistar aquilo que você perdeu, vigie. Nós falamos mais sobre isso sábado, mas essa é a palavra que você já deve começar nesse primeiro dia deste mês de setembro a manter acesa na sua vida. Para ter restituição, você precisa ser vigilante. E nesse ano de restituição nós chegamos a essa mensagem de número 36 com o tema: No Monte da Transformação, propósitos são restituídos. Imagine um lugar onde Deus se revela para nos conduzir a uma vida poderosa. Afinal de contas, Deus se manifesta sempre para isso, para revelar que nós podemos ter uma vida muito mais extraordinária. Não uma vida de aprisionamento no pecado, não uma vida de vontades próprias, mas uma vida muito mais poderosa. E esse lugar é o Monte da Transfiguração, ou que nós vamos chamar hoje aqui de Monte da Transformação. É exatamente a mesma palavra que aparece no texto bíblico quando o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 nos chama a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Portanto, esse lugar do qual nós estamos falando hoje é um lugar onde transformações acontecem. E muitos de nós precisamos de transformações. Alguns de nós em muitas áreas das nossas vidas, outros de nós em algumas áreas das nossas vidas, outros talvez em todas as áreas da vida. E o Monte da Transfiguração é esse lugar onde transformações acontecem. Então me ajuda aí, olha o seu irmão, diga para ele: se preparem, porque hoje você será transformado. Todas as pessoas que são chamadas pelo Senhor, todos que são chamados para desenvolver o reino, elas recebem capacitações e revelações profundas. A vida sem revelação, ela é uma vida sem graça, porque ela é uma vida no escuro. Ela é uma vida sem sentido, onde nós não reconhecemos propósitos, não percebemos Deus, não vemos o agir de Deus. Mas quando nós somos chamados por Deus, Ele começa a nos levar para um lugar de luz. E o Senhor, neste texto, Ele está pronto a mostrar para nós que Ele quer se revelar poderosamente para nós. Deus quer mostrar para você o sentido da sua vida, o porquê você está aqui, para que você está aqui, para que Ele nos criou. E entender sobre isso é entender propósitos. E quando Deus quer nos levar para este lugar de revelações, Ele nos chama para um lugar
de intimidade, para um lugar alto, para um lugar em particular. E isso que nós precisamos aceitar se queremos viver uma vida extraordinária. Aceitar o convite de Deus. O convite para sairmos dos lugares baixos, o convite para sairmos dos lugares medíocres, medianos e irmos mais adiante. Nesse texto, Jesus chama Pedro, Tiago e João para que eles pudessem contemplar algo mais a respeito de quem é Deus. E ele então chama eles para esse lugar mais alto, esse lugar de intimidade, chamado Monte da Transfiguração ou Monte da Transformação. E o que nós precisamos aprender sobre isso é que neste lugar existem coisas preciosas que acontecem. E a primeira coisa poderosa que acontece nesse lugar de revelação, a primeira característica deste lugar é que este lugar é um lugar de intimidade. Veja que o texto diz, verso 1, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Então, para Deus te potencializar, para Deus trazer clareza para o seu propósito, para Deus trazer clareza do porquê estamos aqui, Ele vai te chamar para um lugar mais alto, um lugar onde Ele vai potencializar a sua história, potencializar a sua vida, potencializar a sua visão de vida extraordinária, vida sobrenatural, vida espiritual. E eu entendo, queridos, que isso é o que falta no nosso tempo. Vida de intimidade. E porque falta vida de intimidade, as pessoas vivem no raso, vivem vulneráveis, vivem na superficialidade. Mas a vida que faz sentido é uma vida que tem raiz, é uma vida de profundidade, é uma vida que aceita o convite de Deus de ir com Ele aos lugares mais altos. Uma coisa que é importante nós sabemos também é que você pode subir muitas montanhas na sua vida. Você pode chegar no topo de muitas coisas na sua história. Mas de nada terá valido a pena se essa subida não for com Deus. Se essa subida não for através de um chamado do Senhor. Porque você vai chegar no alto desse monte sozinho. Muitas vezes tendo destruído a família, muitas vezes tendo destruído a saúde, muitas vezes tendo desvinculado a sua história de um verdadeiro propósito e apenas atendido a um desejo pessoal, a um anseio pessoal. Muitos ainda sobem montes na jornada da vida e não é nem por algo de si mesmo, mas é apenas para provar para alguém que ele não é o que aquele alguém disse ao seu respeito. Mas o que nós estamos falando hoje é sobre subir o monte certo, com a pessoa certa. E isso significa ter intimidade. Significa sair da mediocridade da nossa história. Veja o texto diz, os levou em particular a um alto monte. Deus quer te levar em lugares altos. A vida medíocre, vulnerável, não é o lugar que Deus quer para você. A vida de escassez, de necessidades, de problemas que nunca se acabam. Não é essa a vida de Deus para nós. A vida de Deus para nós é uma vida onde Ele vai nos levar para lugares altos, onde nós vamos conhecer em profundidade, saber que Ele está se importando conosco, saber que Ele está nos potencializando para fazermos obras maiores. Mas entenda uma coisa, as revelações profundas são para aqueles que se disponibilizam a estar com Ele em particular nos lugares altos. Quanto tempo você tem investido para estar com Jesus? Para atender o seu chamado, quando Ele diz, vem comigo, filho, vem comigo. E esse monte pode ser muitas vezes traduzido pelo nosso quarto, pelo lugar da adoração, pelo lugar onde nós nos prostramos para conhecer mais de Deus, para saber quais são os seus planos, e ali nós nos colocamos na disposição de fazer a vontade de Deus, não mais a nossa vontade. Temos pessoas com essa disponibilidade hoje aqui. Temos pessoas com essa disposição de atender o Deus que está chamando filho, Pedro, Tiago, João. É interessante notar que Ele não chama os 12. Ele chama aqueles que estão perto. Ele chama aqueles que têm sede, aqueles que têm vontade. Você tem vontade de estar com Deus? Você tem vontade de conhecer Deus mais profundamente? Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mas tem que clamar, tem que buscar. O texto bíblico diz, buscar a minha presença enquanto se pode achar, invocar enquanto eu estou perto.
Isso precisa nascer de um coração desejoso de estar mais perto de Deus, mais voltado para Deus. E essa não é a realidade de muitos de nós, até mesmo que estamos aqui nessa noite. Porque nós estamos focados em dinheiro, em conquistas pessoais, estamos subindo nossas montanhas, mas Deus está falando: não te chamei para essa montanha, não te chamei para esse lugar. Não é aí que você tem a sua conquista plena, não é aí que você cumpre propósitos. Nós precisamos ter uma vida atenta, uma vida sensível a ouvir Deus dizendo: vem comigo. E aí, quando nós vamos com Deus, as coisas ficam claras. Na presença de Deus, com o reino de Jesus, é o lugar mais alto que podemos estar. Você vai subir montes por sua própria vontade, e como eu disse, chegando lá você terá destruído sua família. Chegando lá você não tem com quem comemorar. Chegando lá você tem apenas a desgraça de uma vida destruída. Atingiu um objetivo pessoal, muito bem, mas todo o resto foi desfeito, foi destruído. Terá valido a pena? Terá valido a pena negligenciar seus filhos, negligenciar as amizades, negligenciar a esposa ou o marido, só para alcançar um objetivo, só para querer provar para algumas pessoas que você não é o que elas estavam dizendo que você é? Esse não é um bom lugar para estar. O melhor lugar para estar é na presença de Deus. O melhor lugar para estar é onde Deus se revela para nós, é onde Deus mostra o seu poder. Então, nessa noite, entenda que o lugar mais alto que você pode estar é na presença de Deus. O lugar mais alto que você pode alcançar é somente com Jesus. Fora disso, nada faz sentido. O Monte da Transformação é um lugar de experiências extraordinárias. E essa experiência que nós temos com Deus traz para nós revelações. Ter intimidade com Deus traz para nós revelação. Abaixe um pouquinho, por favor. Ter experiência com Deus traz revelação. Se você quer ter clareza sobre a sua vida, se você quer ter clareza sobre o mundo, sobre a história, sobre o que acontece, o que não acontece, aprenda a subir com Deus no monte da revelação. Porque o monte da transformação é um monte de revelação também. Quando você busca a Deus, as coisas se esclarecem. O texto diz: ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, quando nós nos disponibilizamos a subir com o Senhor ao lugar de intimidade, nós recebemos a recompensa de contemplar a glória de Deus. Quantas pessoas você conhece que estão dizendo: eu não conheço Deus, eu não tive uma revelação de Deus? Quantas pessoas estiveram com a gente aqui e quantas ainda estão, mas dizem: eu não sinto Deus, eu não consigo perceber, eu não sinto o que você sente, para mim isso é tudo uma palhaçada. Eu sinto muito por você. Sinto muito por você que não tem disponibilizado a sua vida a estar com Deus. Enquanto não há disponibilização, não há revelação. Então não adianta dizer: eu quero ver, mas você não se disponibiliza para isso. Você não vai para o lugar secreto. Você não segura na mão de Jesus e diz: eu vou com o Senhor para o alto do monte. Vocês estão entendendo? Então, queridos, é um erro que está em nós mesmos. Um engano que está em nós mesmos. Achar que podemos ver alguma coisa pelas nossas estruturas. É só quando nós seguramos na mão de Deus e vamos para o alto do monte e a revelação se estabelece. Se você quer ver a glória de Deus, dedique-se na busca, na intimidade. Nós precisamos ver a glória de Deus para as nossas máscaras caírem. E quando nossas máscaras não caem, nós permanecemos numa vida de mentira, de engano, de falsidade. Nós forjamos, nós vivemos em nome de tradições, religiosidade. Nós somos apertados em nosso coração, nós somos amarrados em nossa disposição de servir ao Senhor. Mas como que isso pode ser eliminado da nossa vida? Intimidade, revelação. Quando Deus mostra a sua glória, não dá para ficar do mesmo jeito. Quando nós contemplamos Jesus como Ele é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, nós não podemos ser mais os mesmos. Por isso nós precisamos de experiências com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Nós precisamos de relacionamentos, entendam assim, que geram experiências extraordinárias. Isso
modela a nossa vida para uma estrutura poderosa. E o que é importante nisso é que quando nós nos disponibilizamos a subir para o alto do monte com Jesus, para o lugar de intimidade, não existe hesitação da parte dele em se revelar a nós, em mostrar sua essência genuína, em mostrar que ele é Deus poderoso, que ele é um Deus extraordinário, que cuida, que está presente, que está agindo na história. E é isso que ele faz com Pedro, com Tiago, com João. O texto diz ali, ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqueles homens não estavam vendo apenas o Jesus histórico, apenas o Jesus humano, eles estavam vendo o verdadeiro Filho de Deus, eles estavam enxergando a essência do Deus poderoso, que desceu do seu trono de glória e veio até aqui para nos salvar. E quando nós não tivermos um encontro com esse Deus, no lugar da intimidade, tudo é mera religião, tudo é mera loucura, tudo é mera fantasia, fanatismo. Mas quando nós conhecemos esse Deus, tudo se transforma na nossa vida. Então, queridos, Jesus se deixa ser conhecido em profundidade por aqueles que se tornam seus discípulos. Sua glória e divindade são expostas diante daqueles que aceitam o convite para a intimidade. Eu tenho pensado sobre pessoas as quais eu tenho cuidado ao longo desses anos. E eu pergunto, Pai, por que essas pessoas ainda vivem nessa mediocridade? Por que algumas dessas pessoas ainda são exatamente a mesma coisa? Elas só se aprimoraram em máscaras, só se aprimoraram no personagem que formaram, mas ainda são magoadas, rancorosas, doentes, infantis. E a resposta é essa: não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus. É intimidade com Deus que transforma tudo. É intimidade com Deus que nos modela para toda a transformação que nós precisamos. Então, se você quer ter uma vida poderosa, aceite o convite de Deus de ser íntimo, porque é no lugar da intimidade que o Senhor se revela. É lá que Ele mostra a sua glória, e é no ver a glória que nós somos transformados. É o que o apóstolo Paulo fala sobre aos Coríntios, sobre isso, dizendo que quando nós caminhamos com o Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória, contemplando a sua face. Não adianta contemplar a face da religião, não adianta contemplar a face das ideologias, dos pensamentos, das doutrinas, das liturgias. O que nós precisamos contemplar é a face do Deus poderoso, é a sua luz resplandecente, e ela é capaz de nos transformar. Está fácil de entender? Sim ou não? Vocês estão entendendo aí em cima? Estão entendendo aqui? Estão entendendo aqui? Estão entendendo aqui? Estão entendendo aqui? A terceira característica do Monte da Transformação é que ele é um lugar de conexões. O texto diz, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. A aparição de Moisés e Elias conversando com Jesus, ela é carregada de muitos significados reveladores. Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E quando essa aparição é interpretada, Moisés e Elias conversando com Jesus, nós podemos concluir que anteriormente Deus falou por meio da lei, tratou, se revelou de alguma forma por meio da lei. Depois ele se revela por meio dos profetas, mas agora ele está se manifestando e falando por meio do Filho Jesus. É só quando nós estamos na intimidade com o Senhor que nós começamos a entender todo o recurso bíblico. É só na intimidade com Deus que nós entendemos a realidade teológica. É só na intimidade com Deus que nós reconhecemos os links, as conexões. Porque fora disso, nada faz sentido. O que é esse Antigo Testamento? O que é isso que fala aqui nessa Bíblia? O que os profetas falaram? Porque eu não entendo. Mas quando nós estamos na intimidade, nós compreendemos que Jesus é a plenitude de todas as coisas. Nele toda a promessa se cumpre, toda a profecia se cumpre. Nele tudo se estabelece. Então, é na intimidade que as conexões são formadas. Se não tem intimidade com Deus, a gente vive com coisas desconectadas, a gente fica pensando, pega um pedaço daqui, um pedaço dali, uma pregação de domingo, uma outra pregação de quarta-feira, uma outra pregação que eu vi no YouTube, mas isso tudo significa nada. Não significa nada para quem não vive em conexão com Deus. Não significa nada para quem não vai para a intimidade e diz, Senhor, completa a história em mim. Me faça participante da história.
me faça parte de tudo que o Senhor está fazendo. E quando ele pega Pedro, Tiago e João e leva para o monte, ele diz assim: vem cá que eu vou mostrar as conexões, vem aqui que eu vou trazer revelações. E onde isso acontece? Na intimidade. Qual que é o grande empenho do inferno? Qual que é a grande tendência do nosso corpo, da nossa alma sem ser alimentado por Deus? Querer fazer nossas vontades, querer viver do nosso jeito. E isso sempre inclui afastamento de Deus, sempre inclui indisponibilidade para Deus. E aí muitas coisas não conectam. Por que eu não sinto? Por que eu não percebo? Por que eu não sei? Exatamente porque você não permite Deus se revelar para você. E aí você é vazio, você é frio. E quando não muito, é religioso. Mas nós precisamos de conexões. Nós precisamos estar ligados, vinculados, fortalecidos do Senhor, para que a transformação seja genuína. O monte da transformação é um lugar de potencialização. O texto diz: Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas perceba que o monte não é um lugar para ficar. O monte é um lugar para ir, o monte é um lugar para ter experiências, mas não é um lugar para ficar. Quando Pedro passa por essa experiência, a sua primeira vontade, sua primeira reação é: vamos ficar aqui. E aí, como eu disse de manhã, saindo, o Everton estava até justificando para mim que a música tem outro sentido, e eu entendo tranquilamente, mas eu quis pegar essa ilustração, colocar para essa mensagem, que muito provavelmente foi nesse dia que nasceu a primeira versão da música. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Pedro estava naquele momento extraordinário, Jesus estava se revelando, a glória estava brilhando, ele está vendo agora Moisés e Elias, e ele fala: uau, que demais! É mais ou menos a gente, quando o Senhor vem aqui, bota a gente de cara no chão e fala: não vou sair daqui, não tira, não acaba, não para, não é? Sim ou não? Pedro estava assim, mais ou menos que nem a gente. Quando o Senhor vem, revela, libera o seu poder, nós contemplamos a sua glória, só dá vontade de ficar aqui, ó, nesse chão chorando e dizendo: nunca mais eu quero sair desse lugar. Senhor, volta agora, leva a gente agora, faz tudo agora. Mas esse não é o propósito. Nós não podemos nos equivocar diante das experiências maravilhosas que nós temos com o Senhor. Receber dons, ser tocado, estremecer, chorar, sorrir, gargalhar, falar em novas línguas, não é o produto final. Subir no monte, contemplar a glória dos céus, perceber Deus, ver que Deus está atuando, trazendo conexão, está trazendo revelação, não é esse o lugar definitivo. Não é esse o lugar definitivo. E Pedro pensa: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, eu construo, eu faço, a gente faz aqui, ó, fica o Senhor, o Moisés, o Elias, vai ser demais. A vida cristã não é marcada pela individualidade, pela reclusão. O ministério é marcado, a vida cristã é marcada por influência, por estar nas trevas, liberando luz, estar no mundo, dando sabor, dando proteção como sal. Essa é a essência cristã. E nós subimos ao monte para ser potencializados. Nós vamos ao monte para que a luz brilhe mais. Nós subimos ao monte para que o sal tenha sabor, seja aguçado, potencializado, mas não para ficar lá. E muitas vezes, queridos, nós queremos ser que nem Pedro. Pedro é do estilo que toda hora quer fazer alguma coisa, quer dar uma opinião, quer intervir, quer fazer. Eu estava dizendo para os irmãos de manhã aqui
que eu sou muito assim. Eu não sou calminho, tranquilo e sereno, nada. Esse é o Espírito que atua em mim. Tem que manter domínio próprio para que isso aconteça. Mas em qualquer situação, nesse sentido, eu sou meio Pedro. Eu quero fazer alguma coisa, se eu vou na igreja de alguém, eu tenho vontade de ficar na porta, de receber os irmãos, eu tenho vontade de falar assim, põe mais agudo, tira o grave e ajusta isso aí, tá meio estranho o som. Eu tenho vontade. Estou dizendo que eu faço, eu tenho domínio próprio. Apesar de eu ter vontade, eu tenho o Espírito Santo, que ele diz que então muitos de nós somos assim. Aqui ó, nós temos pessoas assim agora aí, ó. Pessoas agora assim, exatamente agora. Então tem que fazer uma coisa, o Ricardo e o Marcos, a gente tem que contar, tem que. E amanhã você fala assim, e aí, eu vi a mensagem? Puxa, eu perdi metade. Perdi metade, porque eles estão contando, ó, tá lá, ó, batendo papo agora. É Pedro. É Pedro. É Pedro. A palavra aqui é aproveitar as oportunidades. Eu acho que agora eles vão até voltar para o lugarzinho e sentar. Aleluia. Mas muitas pessoas são assim, não é só no tempo, é no dia a dia. Toda hora, sabe aquele furdúncio? Eu digo assim, lava a louça, bota a roupa para uma máquina, tira para botar, e faz isso, arruma o carro, e fala com o seguinte, liga para o seguinte lá. Isso te leva aonde? O papel caiu de novo, né? Tá vendo? Na mesma hora, não é? Caiu de manhã, caiu agora de manhã. Você vê que é tudo sincronizado, tudo certo. Então quem vem de manhã não perde nada, quem vem à noite não perde nem papel, caiu de manhã. Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Então, me ajuda aí, eu percebo, eu falo assim, deixa de ser Pedro. Viu, Alex? O Alex devia chamar Pedro. Pensa, o Alex é a figura do que eu estou falando para vocês agora. Vamos fazer, vamos vender, Alex, eu já falei para ele, cara, menos. E tem gente que é assim, toda hora quer fazer alguma coisa, não foi músico. E tem gente que acha que isso é produtivo diante de Deus, não é produtivo. O monte da transformação é um lugar de contemplação. O monte da transformação é um lugar de tranquilidade, de observar a maravilha, de exercitar a adoração, de ter aquele assombro reverencial. O monte da transformação é aquele lugar que você para e fica. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que eu estou vendo. Jesus maravilhoso. O Elias, o Moisés, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Monte da transformação é aquele lugar que eu respiro. Quero te parar, Marta. Para de correr. Essa é hora de botar o bumbumzinho no chão, ficar no pé de Jesus. Nossa, que bom que foi essa ilustração agora. É uma beleza. Deixa eu ficar nesse lugar. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Enquanto a igreja não está exercendo o que tem que ser exercido, o mundo está criando, o mundo está desenvolvendo, o mundo está alcançando essas revelações. Vocês sabiam disso? Porque a palavra de Deus diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, e conhecer a glória de Deus traz transformação. É claro que o mundo não está vivendo uma transformação plena, mas se a gente vai aí para o mundo dos negócios, para as coisas que estão aparecendo aí, tem uma coisa agora chamada mindfulness. Quem já ouviu falar sobre mindfulness? A mindfulness é exatamente essa capacidade, esse treino para a sua capacidade de concentração, de respirar.
respiração, descansar, tranquilidade. Esse aceleramento desenfreado, infernal, só vai te levar para o AVC, para o derrame, para o estresse, para a depressão. Mas Jesus já é claro, você, filho, tem que subir no monte comigo, rapaz. Filha, tem que vir aqui para o monte, ficar em paz comigo, eu vou te mostrar umas coisas lindas. Você vai tentar falar e não vai conseguir. Agora, se você está desconectado no monte, você quer ficar construindo tenda. Não é lugar de construir tenda. No monte não é lugar de dar ideia. O monte é lugar de receber ideia, de receber estratégia, de ser transformado, de deixar Deus tocar nos lugares aonde você ainda não alcançou a perfeição. Por isso é muito importante ir ao monte da transformação, ter os nossos propósitos restituídos. Muita coisa do que muitos de nós estamos fazendo não é o foco, e nós estamos gastando energia com coisas que não importam. Faz sentido ou não faz sentido, queridos? Às vezes nós estamos muito ocupados fazendo algo onde seria melhor que permanecêssemos em silêncio, escutando, experimentando o sentimento de maravilha, adorando na presença de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer. Gente, coisa para fazer nós temos toda hora. Você vai achar toda hora. Mas por que você não coloca como prioridade o seu tempo com Deus, o seu tempo no monte, o seu tempo na intimidade? Aprenda isso. Antes de poder lutar e aventurar-se sobre os seus pés, o homem deve orar sobre os seus joelhos. O que significa, pastor? Que antes de agir tem que orar. Antes de sair fazendo, tem que falar: Senhor, o que eu faço, como eu faço, qual é o jeito? É sempre desse jeito. Quer ter sucesso? Dependa de Deus. Busca Deus. É evidente que a intenção de Pedro era esperar sobre a ladeira da montanha. Agora também, eu não estou dizendo que Pedro estava tudo errado aqui, não. Pedro estava sentindo uma coisa boa ali. Rapaz, eu não quero sair daqui não. É por isso que você tem que entender que o monte não é um lugar para ficar, é um lugar para ser potencializado. Porque senão a gente quer sempre ficar esperando. Quarta-feira, 19h30, aleluia. Quarta power, o fogo desce, a glória vem, e que bênção. Não é esse lugar para você estar permanentemente. Não é só aí que Deus se revela. Deus se revela no serviço. Deus nos potencializa no monte. Mas é no pé do monte que o poder se estabelece. Então falei para o seu irmão, depois de subir no monte, tem que descer. Então Pedro, ele queria que se prolongasse esse grande momento. Ele não queria descer mais uma vez para as coisas cotidianas e simples. E não é verdade? Quando a gente está aqui sentindo a presença de Deus, aquele mover, aquela graça, a gente fica pensando: como que alguém pode ter raiva? Como que alguém pode ter ódio? Como que alguém pode... Eu não acredito que alguém pode viver assim. Eu não acredito que alguém pode falar esse tipo de coisa. E você está ali na presença. E aí é fácil. Mas quando você desce o monte, quando você chega no pé do monte, e aí tem um monte de problema, um monte de adversidade. Aí você olha assim, um monte de problema e um monte da transformação. Um monte de problema, um monte da transformação. Um monte de gente que vai te humilhar, vai falar, vai massacrar, e lá onde você contempla a glória de Deus, onde você quer ficar? Eu não quero sair do meu quarto mais, pelo amor de Deus. O quarto é lindo, o quarto é maravilhoso. Lá eu falo em línguas, lá eu profetizo, lá eu ministro para mim mesmo, lá Deus fala comigo, eu vejo a face de Deus, lá eu oro. Eu até oro com um monte de gente, eu oro com um monte de problema lá no quarto, mas é lá que eu quero ficar. A dureza é, botar a mão na maçaneta de novo. E aí começa já com os filhos gritando, e não sei o quê, e vai, e tem que fazer. Aí você olha para a mesa, tem a conta para pagar. E aí você sabe que tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que conversar com um, conversar com outro, fazer isso, E olha, sinceramente, para vocês, tem bastante momento da minha vida, tem coisas que eu falo assim: não quero. Não, Senhor, eu vou voltar para o quarto, dá licença, vamos fechar a porta de novo e sobe no monte. Ah, Senhor, aqui é tão bom.
Não é esse o propósito. O seu propósito não é ficar vindo de culto em culto. O seu propósito não é ficar vindo, antes eu enche mais, quero mais, revela mais. O seu propósito é descer desse monte aqui, ó. E amanhã, segunda brava, chovendo. Bravo para vocês que acham, amanhã é uma beleza, glória a Deus. Mais uma semana começando, louvado seja o Senhor. Eu nem tenho mais problema com aquele. É que eu não assisto mais, quase nunca, é bem difícil. Diga-se de passagem, faz esse barulhinho ainda? Faz? Tem gente que tem depressão quando faz esse barulhinho. Eu ficava assim também. Quando era muito jovem, tinha que acordar 5 da manhã para ir para a escola no outro dia. Depois eu aprendi a aproveitar a vida e segunda-feira é um ótimo dia. Inclusive eu louvo a Deus porque eu tenho considerado que segunda e terça são os dias que mais tem demorado para passar para mim. E eu agradeço ao Senhor de todo o coração, porque são os dias que eu mais tenho coisa para fazer. E aí eu falo assim, nossa, chega terça-feira à noite, eu falo para ela, demorou, nossa, segunda e terça? Demorou. A gente já não sabe mais se terça é quarta, se já é quinta. E é bom demais. E para você como é? Não, pastor, demora, porque é um inferno. Ou é uma luta, é uma desgraça. Eu gosto de sexta-feira. Quinta já começa a ficar bom. E aí assim, olha, eu vou pro gêmeo, já me lembro de quando eu ia uma balada, já na quinta-feira, assim. Aí já começa a ficar melhorzinho, mas olha. Porque eu gosto de sexta-feira. Sexta-feira, depois do expediente. Você tem que aproveitar todos os dias são extraordinários, tem que fazer tudo. Tem que gostar dos seus dias. Estamos entendendo? Olha, seu irmão, monte não é lugar para você ficar. Existe um momento de intimidade, serenidade, paz, de proximidade com Deus, que todos conheceram e que todos desejariam prolongar. Tem aquele momento que você viveu com Deus assim, que você fala assim, eu não queria nunca ter saído daquele lugar, daquele dia, daquela hora, daquele momento. Não é? Mas esse não é o propósito. É importante para a gente saber disso. É muito relevante aqui para essa igreja, Brasil, para Cristo e Bragança Paulista, saber disso que eu estou falando hoje. Que nós estamos vivendo esse momento que Deus está vindo e a gente tem vontade de ficar. Nós estamos vivendo esse momento que eu até acredito que nós vamos ficar aqui, ó, semanas, mas isso é só potencialização. Isso é potencialização. Isso é Deus nos enchendo para o que está por vir. E são grandes coisas que estão por vir, sim. Mas envolvem muitas batalhas, pelejas, lutas. E que nós vamos ter que ter na memória esses dias. Nós vamos ter que ter na memória esses momentos que nós nos derramamos, choramos, o Senhor veio e disse, coragem, vai em frente, eu estou com vocês. Porque se você ficar esperando todo dia o Senhor fazer um afaguinho, Ele não vai fazer. Ele está trabalhando esse momento da nossa vida. Nós somos uma igreja que vamos crescer muito, estamos crescendo muito para a glória de Deus. E as pessoas vão viver tudo o que tiver para viver através de nós. Mas você vai crescer espiritualmente. E você vai perceber que nesse crescimento, nem tudo é desse jeitinho que tem sido agora. Chegar um momento que você vai ter que ouvir Deus, ser pronto e dizer, vamos em frente. Momentos que Ele não vai trazer uma profecia para apagar seu coração, dizendo, filho, bonito, estou com você, estamos juntos. Está entendendo? Momentos que Ele vai falar simplesmente assim, lembre-se da minha palavra, siga na direção e exasse. Perfeito. Amém, queridos? Então falando para o seu irmão, tem que descer do monte. Parece paradoxal. Nós estamos falando sobre a necessidade de subir o monte, mas eu já estou deixando claro para você que depois de subir tem que descer, porque a gente não quer subir. Muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, anseios e tudo mais. Mas quando a gente pega na mão de Deus, na mão de Jesus, e começa a subir o monte, a gente começa a perceber que fica bom. Depois fica agradável. Em cima do monte o negócio é perfeito. Aonde tem revelação, aonde Jesus mostra quem Ele é, faz tudo o que Ele quer fazer, a gente fala, ficou perfeito isso aqui, eu não quero mais descer daqui. Essa é a hora de descer. Então, quando você estiver vivendo a perfeita vontade de Deus, essa é a melhor hora para você exercitar o ministério. Vivendo a vontade perfeita de Deus, é a hora que você está mais preparado para exercitar o que Deus chamou para exercitar. Então não abra mão de subir o monte, mas também não quero ficar lá.
Até porque nem Jesus vai ficar lá. Você entende? Jesus é o primeiro que fala assim: ei, levanta aí, vamos descer. É Ele mesmo que está coordenando. Entende? Então depois de subir, Ele vai te chamar para descer também. Fica tranquilo, porque é lá embaixo que as coisas acontecem. O escritor McNeil, ele diz: o Monte da Transfiguração sempre é o lugar mais agradável que o ministério diário ou o caminho da cruz. É o que eu acabei de dizer para vocês aqui. É muito melhor ficar lá onde Deus está se revelando do que onde a gente tem que resolver problema, onde a gente tem que solucionar as situações. Susana Wesley, ela diz: ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve confinar-se à igreja ou à cela, nem exercer-se apenas na oração e na meditação, mas sim em todas as partes estou em tua presença. Então o que ela está dizendo? Eu subo o monte e o Senhor está lá, mas quando eu desço, o Senhor também está. Quando eu estou recebendo revelação, vendo a tua face, o Senhor está. Mas o Senhor também está quando você está ajudando o necessitado, expulsando o demônio, curando o enfermo, dando aconselhamento, orientando alguém, discipulando, evangelizando. Estão entendendo? E é assim que nós devemos trabalhar. Então, queridos, a transformação do monte é uma transformação das nossas vidas. É a transformação do nosso caráter. O momento de glória não existe por si mesmo. Existe para recobrir as coisas comuns com uma luminosidade e um brilho que nunca antes tiveram. Então, quando você contempla a glória de Deus, quando você vê quem o Senhor é genuinamente, quando Ele se revela a nós, então nós descemos do monte e aí nós olhamos para o imprestável e falamos assim: nossa, você está bonito, você tem chance. Tem alguma coisa boa que vai acontecer na sua vida. Está entendendo? Você olha para aquele que te critica e você fala: rapaz, estou com vontade de te dar um abraço, de te perdoar, de te amar. E você faz isso. Porque depois que você desce do monte, as coisas ganham um brilho diferente. Estão entendendo a importância de subir no monte? Se não subir, você vai lascar todo mundo. Você vai desprezar todo mundo. Você vai falar sem vergonha, desgraçado, vai para o inferno, bando de víbora. É raça de víbora. Seus cobras infernais. Mas você sobe o monte. Quando você desce, nossa, que está muito diferente. O que está acontecendo? Será uma terrível, ô menina chata, agora é uma bênção. É só você, então. Daniel Marcelo, para Michelle, Michelle. Carreira, pelo menos aparentemente, sempre foi boa. Você fala: Michelle, você é bravo, você é duro de correr. Você começa a perceber quando você desce o moço assim: tem um propósito aí. Pode vir coisa boa, né? Pode vir. Faz sentido, Jô? Dá vontade de ser crente, né, cara? Aleluia. Tem que descer. Não fica tranquilo, você vai ver as coisas diferentes lá. Mas não se esqueça que primeiro tem que subir. O monte é um lugar de confirmação. Enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandecente desenvolveu, dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam. Aqui o que nós enxergamos? A autenticação do Pai. É o próprio Deus dizendo: ouça Ele agora. Anteriormente, Deus havia deixado para o povo que eles deviam caminhar por meio da lei e dos profetas. Mas agora Ele está dizendo: ouçam Jesus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora, o que eles tinham visto, agora a voz autentica. A vida com Deus, a vida com Jesus é autenticada pelo próprio Deus. Quando você decide segurar na mão de Jesus e andar com Ele, o próprio Deus vem e diz assim: caminho certo, escolha certa, ouça o que Ele está falando. Caminhe na direção dele. Ou isso significa também: não ande mais pelos seus sistemas, não ande mais pelas ideologias, não ande mais pelas tradições. Ouçam o que ele está falando.
Não caminhe mais somente pela lei escrita, pelo que está desenvolvido lá, pelo que os profetas disseram. Receba a novidade de vida que há em Jesus. Ouça o que ele está falando. Esse é o tempo de nós ouvirmos Jesus falando. Esse é o tempo de nós aprendermos a seguir na direção do que Jesus está trazendo para nós. Mas como que isso é possível? Na intimidade. O próprio Deus estava dizendo, agora uma nova era está se iniciando. Antes eles tinham que caminhar pela lei e pelos profetas, mas agora é o Filho que manifesta os anseios do Pai sobre a humanidade. Então, amados, Jesus é confirmado por Deus em nossas vidas. Ouça o que Ele está dizendo, ouça o que Ele está falando, se conecte com o que Ele está fazendo, não fique distante, ouça Ele te chamando hoje, vem para o monte, onde eu vou me revelar a você, onde eu vou potencializar a sua vida, onde transformações vão acontecer. Outra coisa é que o monte da transformação é um lugar de poder. Versos 6 e 8 diz, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E vendo-lhe os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então a manifestação da glória de Deus sempre deverá vir acompanhada de santo temor para os homens. Nós precisamos ter reverência quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós vivemos em Jesus. Mas, pelo toque de Jesus, nós somos autorizados a nos colocar de pé para nos mover em ousadia e coragem. Então muitos pensam que nós vamos chegar diante de Jesus e ficar apenas numa reverência, e isso e aquilo outro. Não é só isso. Nós nos aproximamos de Jesus e o reverenciamos, nos prostramos diante dele, mas é na presença de Jesus que nós recebemos poder para sair fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então estar em Jesus não é estar apenas em um lugar de prostração, é estar em um lugar de reconhecimento de quem Ele é. Mas depois ouvir Ele tocando em nós, sentir Ele tocando e dizendo, agora levanta e vamos fazer o que tem que ser feito. Então alguém que pensa, eu recebi Jesus, Jesus é lindo, maravilhoso, eu adoro Jesus, Jesus é tremendo, Jesus eu me prostro, Jesus. Se você realmente recebeu Jesus, está na hora de você sentir Ele tocando em você e dizer, agora vamos caminhar. Há nações para serem alcançadas, há povos para serem libertos, há uma geração para conhecer quem eu sou. E você que já teve essa referência, precisa agora se levantar para isso. Por isso o monte não é um lugar para você ficar, é um lugar para você receber poder. Após o pai testificar sobre o filho, desaparece imediatamente Moisés e Elias, fica apenas o filho, que é a representação perfeita do pai. E agora não há mais nenhuma necessidade de nenhum modelo quando nós estamos em Jesus, porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, é a imagem do Deus invisível, toda a plenitude da divindade. Quando você tem encontro com Jesus, você pode ter uma vida poderosa e você não precisa de mais nada. Você não precisa de outros modelos, você não precisa de outras situações, você não precisa ficar baseado na tradição, nas liturgias. Você precisa caminhar com Jesus. E é isso que o Pai deixa muito claro. Você recebe poder e autoridade para caminhar com Jesus, não apenas para ficar prostrado. Por isso, estar no monte da transformação é estar no lugar onde nós recebemos poder. E em último lugar, o monte da transformação é um lugar de equilíbrio. Mas eu prefiro traduzir essa palavra equilíbrio por balanceamento. Porque a vida genuína, a vida que vale a pena, ela não é equilibrada. Ela é balanceada. A vida equilibrada é a vida monótona, sempre a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito, na mesma linha, estou equilibrado. E aí quando você está empurrando com a barriga, idade de 10 anos, como você está empurrando com a barriga? Inclusive ela cresceu mais e está melhor agora para empurrar. Verdadeira vida é balanceada.
A imagem que me vem à mente é de um navio. O navio não está equilibrado, ele está balanceado. Ele vai passando pelas intempéries, ele passa pelas águas turbulentas, ele passa por tudo que tiver passar, mas ele vai na direção do objetivo. Ele chega no alvo, ele chega no porto seguro. É o balanceamento que faz com que o navio tenha uma aparência de equilíbrio, mas na verdade não existe um equilíbrio. É muita turbulência, é muita assolação dos mares, das ondas, cortando aquelas águas e seguindo no seu rumo. Dá para dizer que isso é um equilíbrio? Não é equilíbrio, é um balanceamento. E a nossa vida, ela não é equilibrada. Você sabe bem disso. Porque nós somos sujeitos emocionais, racionais, e tem uma série de coisas que competem conosco. Nós precisamos aprender a ter uma vida balanceada. E hoje nós estamos aqui no alto, e de repente esse alto precisa ser desconstruído para a gente subir mais alto, e esse alto algumas vezes precisa ser tirado uma parte para ir para mais alto, mas sempre na direção e sempre subindo. Amém? Faz sentido para vocês? Então o monte é um lugar de balanceamento. O texto diz: enquanto desceu do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Preste atenção nisso. Toda a revelação extraordinária, toda a experiência de intimidade com Deus servem especialmente para o exercício do nosso ministério nessa terra. Enquanto Jesus estava presente, ele era o subsídio pleno para a ação dos discípulos. Mas na sua partida seria necessário que os discípulos tivessem experiências suficientes registradas em suas memórias para que pudessem agir com autoridade. Você precisa se lembrar da sua experiência com Deus, da sua intimidade com Deus. Enquanto Jesus está agindo, ele está fazendo, ele está mostrando, revelando. Mas chega uma hora que ele diz: filho, agora você precisa caminhar um pouco. Segue adiante. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Mas ele se retira. Ele vai aos céus. Vocês lembram disso? Mateus 28 mostra essa realidade. E ele deixa sobre nós a responsabilidade de seguir com o seu legado. E para isso você tem que ter mantido sua intimidade com Deus. Os discípulos nunca esqueceram o que aconteceu naquele dia na montanha. As nossas experiências genuínas com Deus nunca são esquecidas. Às vezes eu fico pensando: Senhor, eu lembro claramente de momentos que nós vivemos juntos. Lá na minha infantilidade cristã, lembro claramente. E lembro de outras tantas que tenho vivido. E esse é o propósito de Deus. Anos à frente, os apóstolos escrevendo, João disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro escreveu: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Anos depois, os apóstolos fazem referência à experiência. A experiência nos dá segurança para seguir em frente. Mesmo quando as coisas não são como nós pensamos que deveriam ser, mas a nossa intimidade com Deus terá gerado força para continuar, ânimo para seguir em frente. Agora, uma outra coisa interessante é que depois da correção de rota, depois que Jesus trabalha de forma especial na vida de Pedro, eles não descem mais alucinados. Eles não descem do monte
dizendo: uau, você viu o que aconteceu? Você viu que outras pessoas foram curadas? Como se fosse o caso aqui da igreja. Você viu que alguém foi batizado? Você viu que alguém recebeu Jesus? Eles não desceram daquele monte dizendo: Jesus, ó Jesus, ó Jesus, me conta o que é aquilo? O que aconteceu? Não. Eles descem perguntando: Senhor, se isso aconteceu, então como que será as coisas daqui para frente? O que significa isso, isso e aquilo? Eles não saem deslumbrados com a experiência. Eles saem motivados por aprender mais profundamente o que pode os conduzir a uma vida de conhecimento profundo. Então não existe poder negligenciando palavra. Não existe palavra negligenciando poder. Esses homens saem balanceados, e nesse sentido que eu digo, equilibrados, porque agora eles saem com uma experiência extraordinária. Eles viram a face de Deus, mas eles ainda saem fazendo perguntas certas. Eles saem fazendo questionamentos certos. Eles utilizaram-se da experiência para irem mais fundo em conhecimento da palavra, questionando Jesus sobre o significado das profecias e assim recebendo discernimento e interpretação, o que produziu para eles equilíbrio entre o poder de Deus e palavra de Deus. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando você tem um encontro com Deus, tem revelação, e você conecta essa revelação com a palavra, o que acontece? Sua mente se abre, e você caminha balanceado, equilibrado. Agora, muitas pessoas viveram em seus tempos alucinadas pela palavra, como eu vivi um certo tempo. Só acredito se tiver na palavra e negligenciando o poder. E outros vivem uma intensidade de poder, e glória a Deus, xereguedé. E esse não é o plano. Se nós temos uma grande experiência com Deus, nós precisamos continuar nos aplicando uma grande experiência com a palavra. Amém, queridos? Porque esse é o encontro genuíno da vida poderosa. É nesse encontro que nós descemos do monte e podemos tocar pessoas para uma vida abundante. Quero finalizar esta mensagem dizendo para vocês exatamente isso. Note que o ato seguinte à descida do monte foi envolvimento com as mais profundas necessidades humanas. Eles não desceram o monte e ficaram lá que nem alucinados e fizeram um clube para contar o que aconteceu no monte. Não foram escrever um livro sobre o que aconteceu no monte. Eles descem do monte e imediatamente, quando chegaram onde estava a multidão, olha para onde você tem que ir quando desce do monte. Para onde está a multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. E o que diz o texto? Que Jesus vai atender este menino, que Jesus vai libertar este menino. Então Jesus mostra que toda experiência de intimidade com Ele e com sua glória sempre deverá resultar em manifestação do céu na terra. Se você tem sido preenchido do Espírito Santo, se você tem sido preenchido do poder de Deus, se você tem recebido dons espirituais, você tem que ir aonde o povo está, você tem que ir onde está a multidão e liberar esse poder de Deus, liberar essa unção de Deus. Toda a capacitação que recebemos deve ser imediatamente dispensada em forma de amor e misericórdia aos perdidos e necessitados da nossa geração. Verso 18: Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. A revelação profunda de Jesus e o seu poder para nós não pode gerar um estado de êxtase paralisante. Ao contrário, deve esticar a nossa fé para agirmos na direção de destruir as obras do diabo e expandir o reino de Deus. Então eu quero dizer para você hoje: suba o monte. Suba, aceita o convite de Jesus de ir para o lugar de intimidade. Aproveite muito esse lugar de revestimento de poder, mas não queira montar sua tenda lá. Não é aqui dentro o nosso grande propósito. O nosso grande propósito é lá fora. O que você está fazendo lá fora? Desça do monte e manifeste o poder de Deus na terra.
porque esse é o nosso propósito. Essa é a vontade de Deus. Que você saia daqui e faça a diferença. Que você pense no monte. Talvez você esteja vivendo um tempo muito legal, muito gostoso com Deus. Isso é bom, é necessário. Mas você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar. Daquilo que você tem sido preenchido de Deus, você precisa se esvaziar. Liberando sua vida para o próximo. Liberando sua vida para a multidão que está carente, que precisa de curas, que precisa de milagres, que precisa de uma palavra de salvação. Então se posicione. Se posicione. Nós não podemos inverter os passos. Primeiro tem que subir no monte. É importante. Mas não esqueça de descer de lá. Nós estamos subindo o monte. Cada quarta-feira que nós viemos aqui, nós estamos subindo o monte. Mas Jesus já está dizendo para nós hoje, tem que descer também. Tem que descer. E é lá embaixo que a gente revela o poder do que conquistamos no alto do monte. É lá embaixo. A grande manifestação não é você profetizando, falando em línguas aqui dentro. O que é muito bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas a grande estratégia, o grande poder, é quando nós descemos do monte, como César fez. Foi lá onde estavam os perdidos. Teve ousadia e coragem. Impôs as mãos sobre a mulher doente. E liberou cura sobre ela. Esse é o verdadeiro efeito de quem está subindo no monte. É resultado lá fora. É resultado genuíno. É resultado que honra ao Senhor. Que glorifica a Deus. Quais são os seus resultados lá fora? Porque se os resultados não forem esses, de verdade, você tem vindo aqui ou tem entrado no seu quarto de forma errada. Porque quem tem intimidade com Deus tem autoridade para se colocar de pé, expulsar demônios, curar enfermos, levar a palavra de salvação para os perdidos. E é isso que a igreja deve. Por isso, o templo não é nada. O que nos importa é sermos igreja atuante, relevante, que faça a diferença. Temos que estar vivendo de tal forma que esse bairro, que esses vizinhos, que talvez nunca entraram aqui nessa igreja, nesse templo, vão nos procurar no novo templo para dizer: vocês fazem falta. Essa é a realidade. Talvez eles não estejam percebendo até então, mas eu tenho certeza que vão perceber a partir de agora. Vão perceber a partir de agora. Essa é a essência de quem sobe no monte. Quando desce, as pessoas percebem que ele faz a diferença, que ele é uma resposta para o seu tempo, para a sua geração. Desça do monte. Mas obviamente, só depois de ter subido e ter tido a sua experiência com Deus. Fique de pé, por favor.